Hoje eu estou aqui nesse condomínio de vacation, que significa condomínio de férias. Esse aqui fica na International Drive, é um condomínio novo. Ele ficou pronto há menos de um ano. E aí você vê as casas que tem aqui, ó. E aí, para vocês entenderem, olha que imagem bonita. Essas casas aqui, mesmo que você adquira uma casa dessa, você não pode ficar nela por mais de 90 dias. Só pode ficar até 3 meses. Você precisa colocar essa casa para alugar, tá? Então, muitas pessoas, até de outros países, investem nesses imóveis aqui para esses imóveis gerarem uma renda. E aí a pessoa pode utilizar nesse período. Agora, se você quiser vir morar aqui, ficar um ano numa casa dessa, você não pode. É um condomínio de vacation. Ele tem também um resort, né? Ele é um resort. Então ele tem uma parte de quartos e ele tem essa parte aqui de casa. Ele é super bem localizado, olha que legal. Ele fica aqui no coração aqui da International Drive, ou seja, você tem o novo parque da Universal aqui atrás, do outro lado também já o parque tradicional da Universal. Você tem vários restaurantes, várias lojas, tem um outlet premium da International Drive, que você está aqui a aproximadamente 5, 6 minutos de carro, o que é realmente muito perto. Então você tem uma localização aqui muito boa, até para as lojas brasileiras. Os restaurantes brasileiros são todos aqui na porta. O Tony's, o Camilas, o Mercado Seabra, a Fogo de Chão, Texas do Brasil, tudo isso, né, é aqui, tá bem em frente aqui a esse condomínio. As pessoas perguntam, né, Alexandre, mas como é que está o custo de vida hoje nos Estados Unidos? O que você tem conversado com as pessoas aí? O que você tem sentido em relação à imigração? Bom, o que a gente está vendo, né, a partir que o Trump sentou na cadeira nos Estados Unidos, que as pessoas começaram a tratar com mais responsabilidade, com mais seriedade a questão da imigração, tá? Tem uma coisa aqui que é muito complicada aqui nos Estados Unidos, que são os escritórios que fazem esses vistos, tá, gente? É muito difícil, tem que analisar bem, você tem que analisar ponto a ponto. Conheça pessoas que já conseguiram um green card através desse escritório, perguntem como foi o atendimento, não pergunte apenas para uma, pergunte para pelo menos 3 pessoas que foram clientes desse escritório que você está fechando. Por quê? Porque é muito caro e depois que você paga, existem muitas histórias de escritórios que trouxeram problemas para as pessoas porque não conseguiram fazer o processo da maneira como ele deveria ser feito, tá, gente? Então, muita atenção nisso, muita atenção mesmo, tá? Eu indico para você assim, conversem pelo menos com 3 pessoas que foram clientes desse escritório, que o processo terminou ok, e pergunte a elas se o atendimento foi um atendimento que deixaram elas satisfeitas, tá? Pergunte isso. Olha que legal esse carro daqui da Honda, o Odyssey, da Honda, de 7 lugares. Esses carros aqui são muito bons para trabalhar. Eu tenho 2 carros de 7 lugares desses. São carros fenomenais para você trabalhar com transporte de turista. Pô, é um mercado aqui que não para. E tem esses aqui, ó. Eu gosto muito da Escalade e da Suburban. Tem esse aqui que eu acho que se chama Wagoneer, sei lá o nome desse carro que tá aqui, ó. Olha que legal. Ele também são carros de 7, 8 lugares, mas são carros maiores, né? Eles são carros premium, né? Inclusive eu acho que a Escalade é a melhor que tem, mas a Suburban também é muito boa. Raramente você vê um carro desse no Brasil, tá? Um carro desse no Brasil é muito caro. Aqui não, aqui você consegue comprar um carro desse, não é tão caro, e também é um carro ótimo para você fazer dinheiro, para você trabalhar com transporte. Com um carro desse aqui você pode trabalhar com transporte de turistas de alto luxo, tá? Com executivos, com famílias de alto luxo. Com certeza você vai ganhar em dólar e você vai ganhar muito bem, tá, gente? Então, assim, esses carros são muito legais. Ali tem um Tesla, eu quero também ver se eu consigo mostrar esse Tesla para vocês. O Tesla é um carro fenomenal também, muito bom. Só tem a questão da bateria, né? Que então, às vezes, para viagens longas, de repente o Tesla você não consegue carregar. Você até encontra um posto numa viagem longa para você carregar um Tesla, mas aí você vai ter que ficar parado um tempo. Então tem gente que coloca essa limitação em relação ao Tesla, tá? Então, ó, aqui tem um Tesla. E aí eu tô andando um pouco aqui nesse condomínio aqui, muito interessante, que é esse condomínio que eu falei para vocês, que é um condomínio
de vacation. Então, para você que está querendo vir do Brasil para cá, pensa muito bem a questão do seu visto, tá, gente? Leve muito a sério a questão de você ter uma veia empreendedora, porque você vir para cá para você trabalhar como que muitas pessoas veem, que é o helper, que é a pessoa que só é ajudante, é extremamente cansativo e você vai ficar preso naquele trabalho. Se você não souber falar inglês, às vezes você vai ter dificuldade de subir de nível, tá? Trabalhar de helper não tem problema nenhum. Agora, o que eu digo é que às vezes a conta não fecha, ainda mais se você tiver uma família. Então você precisa aprender o inglês, você precisa ter uma veia empreendedora e você precisa acertar na questão da documentação, tá, gente? Porque, poxa, reflete comigo, você vai ficar trabalhando, por mais que você vai ouvir pessoas que dizem que conseguem trabalhar sem documento, mas você acha legal você trabalhar escondido? Você acha legal você perder a oportunidade, às vezes uma grande empresa querer contratar você com um salário bom e você falar que não porque você não tem o documento? Então, assim, reflita muito sobre isso, porque a documentação é extremamente importante. E aqui você pode trabalhar com N coisas. O mercado americano ele é muito aquecido. Você vê, eu estou aqui em Orlando e eu vejo que o mercado é extremamente aquecido. Eu tenho trabalhado bastante com essa questão de transporte de turistas. Então, assim, você vê que é um mercado que nunca para. Tem trabalho sábado, domingo, feriados, segunda, todo dia, de madrugada. Quando você quiser trabalhar, vai ter trabalho para você. Tá? Agora, quem está ganhando mais? Quem tem um dinheiro para investir num bom carro, quem sabe falar inglês, quem tem a documentação, porque você pode trabalhar para as empresas americanas. Então, é muito diferente. Quem obviamente chegou aqui tem a carteira de motorista, porque também você não vai conseguir trabalhar sem a carteira de motorista. Então, tem uma série de fases que você precisa passar por ela. Não é você chegou e começou a ganhar. Você vai ter que chegar nos Estados Unidos, você vai ter que adequar o seu inglês. Tem gente que já vem com inglês bom, mas eu acredito que isso seja a minoria. Olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui é uma Chrysler Pacifica, tá? Eu tenho uma dessa aqui, ó. Fenomenal esse carro, o espaço que ela tem dentro dela. Tem mais uma aqui, ó. Olha aqui. Mais uma Pacifica. Você vê, esses carros aqui, por eles estarem nesse condomínio de vacation, pode ser que esses carros sejam carros alugados, tá? Tem um outro mercado que tem muito bom aqui. Você compra o carro e você aluga. Porque tá sempre pessoas vindo para cá e vão querer alugar o carro com você. Muita gente me procura e eu falo assim, tô sem carro para alugar. Então, se você tiver carro para alugar aqui, você vai conseguir alugar. Muita gente procura. E muitas famílias procuram esses carros aqui, que eu falei para vocês que esses carros, 7 lugares, são bons para trabalhar, mas é um carro bom para alugar. Porque imagina, você vem com a tua família aqui com 4 pessoas, ou 5, esse carro tem 7 lugares. Se você bota a mala, é um carro confortável, as crianças vão achar o carro o máximo, entendeu? Você tem saída de ar-condicionado na parte traseira, você tem ar-condicionado atrás, você tem portas automáticas, tem 5 portas, as portas são automáticas. É um carro que ele é um carro super estável para você pegar a estrada, você ir aqui para Cocoa Beach, você ir para Tampa, você ir para Daytona com a sua família, você conhecer lugares incríveis que vão marcar a sua vida. Então, é um carro que ele tem muito disso, ele serve para muitas coisas. Olha que maravilha que é essa Pacífica aqui, ó. Fenomenal, aluga com uma facilidade tremenda, né? Tem um outro ali também, ó, ali é aquele outro da Honda, que eu acho que é aquela Odyssey, que é igual aquela que estava lá atrás. Você tem da Toyota, você tem da Dodge. Então, assim, são carros muito bons aqui para os Estados Unidos. Então, gente, atenção, eu quero fazer um vídeo para vocês falar um pouco como é que tá a variação de custos de vida aqui nos Estados Unidos. Não tá barato, tá, gente? Eu falo com muitas pessoas para vir para os Estados Unidos. Você precisa ter uma reserva financeira, não é fácil, tá? Você precisa ter um foco, você precisa saber o que você vai fazer. Então, eu vejo muitas pessoas, eu recebo aqui, a pessoa, não, eu vim para cá, a pessoa, ela vem sem nada, e assim, aí ela vai passar um perrengue monstruoso que ela está em outro país, e isso não é a melhor coisa do mundo. Você precisa, sim, pensar, planejar, estruturar muito o que você vai fazer aqui, senão o seu sonho americano pode se transformar em pesadelo, tá, gente? Sonho americano transforma em pesadelo. Eu tenho conhecido casos de pessoas que vêm para cá que você fala assim, como é que essa pessoa acha que isso vai dar certo? Como é que essa pessoa acha? Porque vem sem documento, sem falar inglês, entra com visto de turista,
não consegue trabalho, aí o sonho americano se transforma no pesadelo americano. E essa pessoa vai embora, volta para o Brasil, culpando todo mundo, menos a ela. Ela não teve culpa, mas todo mundo teve culpa, não. Os Estados Unidos realmente, como nação, é uma nação que a gente precisa tirar o chapéu. Pessoal, eu trabalho com pessoas aqui, com brasileiros, com americanos, com ingleses, com japoneses, com italianos, com argentinos, com mexicanos, com canadenses. Pergunta para mim, de maneira sincera, Alexandre, qual o melhor povo para você trabalhar? Disparado. É o povo americano. Porque o povo americano, ele paga melhor pelo mesmo serviço. Muitas vezes ele te paga mais. Ele contrata X o serviço. Se você cumpre o serviço com ele, você cumpre o serviço da maneira pela qual você se comprometeu, ele te paga 10% a mais, paga 15% a mais. Ele não te traz problema. Ele não é aquele que nem no Brasil. Eu tive empresa mais de 15 anos no Brasil. Nossa, a quantidade de problemas que eu tinha. Uma vez eu tive um problema com uma juíza, eu estou para contar esse caso. Numa loja que eu tinha no Recreio dos Bandeirantes, uma lavanderia que eu tinha lá no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Eu tive muitas lavanderias. E eu vou contar o caso que era juíza. E a gente vê essa ditadura judiciária do Brasil hoje em dia, Alexandre de Moraes e companhia. E aí você vê que as mesmas pessoas, que outros juízes fazem isso de maneira menor, né? Fazem o seu abuso de poder local, né? E essa juíza fez assim uma atrocidade, que eu vou contar um dia isso. E aí você vê que muitas vezes o brasileiro, ele vai te botar na justiça, ele vai te processar sem ter direito algum, sem você ter falhado, ele vai querer te trazer problema, ele vai querer sujar o nome da sua empresa. E você vê o povo americano não, alguém que chega e você presta serviço e aquela pessoa vai lá e te abençoa. Olha que lindo aqui atrás, ó. O céu da Flórida é muito lindo, né? Então, eu digo para vocês sem sombra de dúvida que o melhor povo que eu trabalhei até hoje é o povo americano. Esse país é incrível. Então, assim, e são os valores, tá? Essa questão do dólar, do capitalismo, isso é uma consequência de valores solidificados que eles têm, de prosperidade, de ajudar o próximo, sempre ajudar o próximo, de não trazer problema para o próximo, tá? De trabalhar de maneira séria, de trabalhar muito, de cumprir com a sua palavra. Esses são os americanos, que é um país fundado na base cristã, né? Fundado por igrejas, né? Foi muito pela igreja protestante, também pela igreja católica, pela igreja Mormon lá de Utah também. Eu já trabalhei com pessoas que são dessa religião, que também são pessoas seríssimas. Então, assim, judeus também, que são assim fenomenais. E isso constitui os Estados Unidos, né? Esses valores solidificados com uma Constituição de mais de 200 anos, que essa Constituição não garante uma elite em face do povo, mas garante o povo em face da elite. A gente tem que tirar o chapéu, né? Então, assim, esse é os Estados Unidos, mais um pouquinho aqui para vocês, tá? Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, compartilharem esse vídeo com o maior número de pessoas, comentem aqui embaixo, tá? E vamos se falar. É um prazer estar aqui com vocês e estou fazendo mais vídeos para vocês. Que Deus abençoe a América e que Deus abençoe o Brasil.